Pergunta número 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Isso. Então veja, agora nós partimos para a prática. A primeira pergunta na prática é: as coisas não têm uma propriedade íntima? Vou dar um exemplo. Se você está com dor de cabeça, você toma um remédio. Na verdade, você não está tomando um remédio. Você está tomando diversos elementos químicos. E você acredita que esses elementos químicos têm a propriedade de lhe curar dor de cabeça. Fia, fala o nome de algum elemento químico de remédio que dá dor de cabeça, tira dor de cabeça. Que a gente acha que tira, né? Isso. Como é que chama? Dipirona, isso. Isso. Então esse elemento dipirona, ele está presente no remédio. E você acha que ele possui a propriedade de lhe tirar a dor de cabeça. Mas, veja, a pergunta do Livro dos Espíritos, a resposta do Espírito da Verdade, fica bem clara. O que está por trás da propriedade da dipirona? Deus. Então precisa haver por trás da dipirona uma causa para que ela haja. Sem essa causa, sem Deus fazer a dipirona agir, a dipirona não age. É por isso que o remédio não cura todos que tomam o remédio. Se a gente pega 100 pessoas com a mesma doença, dá o mesmo remédio, uma parte se cura, a outra não. E isso é a prova de que não é o elemento químico que compõe o remédio que cura, mas sim a causa primária que faz o elemento agir ou não em determinados casos. Claro, esses casos se chama merecimento. Se você merecer, você vai tomar um remédio. Se você merecer que Deus faça a dipirona acabar com a dor de cabeça, ele vai acabar. Agora, se você não merecer, você pode se entupir de remédio. Você pode tomar todos os remédios, que nada acontecerá. Então, partindo disso, nós amplia para o universo todas as coisas que acontecem não são causadas por suas propriedades, mas são causadas por Deus. Quer um exemplo? Fogo. Fogo. A propriedade do fogo é queimar. E quem é a causa da propriedade de queimar do fogo? Deus. Então o fogo queima alguns e não queima outros. É por isso que tem gente que anda de calça em cima de basa e não queima a sola do pé. É isso que é fundamental nós entender e começar a colocar na prática, mais do que entender. Tudo aquilo que eu acho é baseado no meu conhecimento das propriedades das coisas. Mas eu esqueço que essas propriedades já são causadas por Deus. E aí eu nomeio o remédio, o meu Deus, para dor de cabeça. Ou seja, ele é a causa primária do fim da minha dor de cabeça. Mas ele não é, porque ele é
bull, o remédio é bull. Somente uma inteligência suprema pode dar a verdade absoluta. É isso que nós precisamos começar a entender, porque não adianta ler isso sem você colocar na prática. Não adianta ler isso e você ainda achar que quem está mantendo ligado o www é a energia elétrica. Porque não é. É Deus. Não adianta você ler isso e você ainda achar que é a gasolina que faz seu carro andar. E quem é a causa primária da gasolina? É isso, nós precisamos levar aos mínimos detalhes da vida, aos mínimos detalhes dos elementos. Joia, nas suas casas deve ter um sofá. Quem mantém os átomos do sofá peso ali dentro, hein? Deus. Porque se Deus não mantivesse a coesão dos átomos, seu sofá era um monte de átomo. Você ia sentar onde? Parece que eu estou usando exemplo vagabundo, né? Mas não! É a prática. É o que eu já acabei de falar com relação às perguntas do Exu. Se nós não levar isso para a mínima prática, que Deus está causando tudo, que Deus é a voz, a causa da voz que está cegando ao ouvido de vocês. Não é a garganta daqui, não é como o nome disso, filha? Microfone, não é o dabu-dabu, não é o giainha do telefone, não é nada disso. Porque atrás de tudo isso tem uma causa primária. É por isso que tem problemas em algum lugar e não tem outros. Se fosse o telefone, seria igual para todos. Porque telefone é telefone. Aqui no Japão. Ficou caro isso? É preciso levar isso para a prática. Sem você pegar esse ensinamento e vivenciá-lo na prática, você não leu nada. Você teve cultura, teve uma informação que você não trabalhou e você não se colocou na prática. Pergunta número 8. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Resposta. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Então vamos só entender. Não se pode atribuir ao acaso, à sorte, ao azar, a combinação das coisas para que haja sob determinada circunstância. Porque o acaso não é inteligente, ou seja, o acaso não tem capacidade de analisar e dar a cada um o que ele merece. Tá certo isso? Tá, né? Dentro do que nós estamos estudando, tá. Então eu queria perguntar a vocês, se foi aquela mulher lá que descobriu por um acaso a energia atômica? Por acaso ela descobriu a energia atômica? A radioatividade. Foi por um acaso que o outro homem pegou esse ensinamento e criou a bomba atômica? Foi por um acaso que um homem decidiu jogar essa bomba atômica sobre 2 cidades? E se foi por um acaso, a partir do que a bomba aconteceu? Pela propriedade da matéria?
desmistificar o mundo. Não há acaso, não há intencionalidade individual, porque atrás de uma sua intencionalidade existe uma causa primária. Não há acaso do homem ter descoberto, naquele exato momento, a heresia atômica às vésperas de uma guerra. Não há acaso do homem ter levado todo o seu esforço para construir a bomba. Não há acaso dessa bomba ter caído naquelas duas cidades, quando milhares de cidades estavam em guerra. Há sempre uma causa primária. E essa causa primária é zelada pela inteligência suprema do universo. Ou seja, aquele que sabe a verdade. Então, se a energia atômica foi descoberta na hora que precisava ser descoberta. Para quê? Para criar a bomba atômica na hora que ela tinha que acontecer. Para cair na cidade que ela tinha que cair. Acabou. Acabou short. Acabou acaso. Acabou azar. Acabou maldado. Acabou tudo. Porque em tudo se colocou a causa primária de todas as coisas. Se colocou Deus. Isso é a prática deste tudo que nós está fazendo hoje. Sem nós colocar isso na prática, não adianta nada. Nós vai ficar preso à letra fia do livro dos Espíritos, que foi feito por alguém que disse que nós não deve se escrever, se prender às letras fias das coisas. Tudo o que acontece tem uma causa primária. E tudo o que acontece tem na causa primária uma ação de uma inteligência suprema. Ou seja, é perfeito, é realidade, é verdade. Sem essa visão, você não entende o mundo. E aí você fica preso no ruim e no bom. No eu gosto, no eu não gosto. Porque, olha, deixa eu só dizer uma coisa. O melhor dia para o espírito é o dia da morte na carne. Vocês só acham ruim porque vocês não querem morrer. Querem continuar humano. Mas olha, eu tenho uma triste notícia, todos vão morrer. Qual o problema de morrer hoje ou morrer amanhã? O Luiz tá falando, Kim, então todas as catástrofes que o homem fez têm a mesma origem, instrumento do karma coletivo. Todas as catástrofes que Deus fez, através do homem, Deus, causa primária, fez através do homem e asente a uma causa primária, tem origem no karma coletivo. Só estava naquela cidade que precisava e merecia. Na cidade ou na bomba isso fica difícil de ver. Mas olha as catástrofes. Juvião que bateu no prédio. Se teve gente que chegou atrasado. Teve gente que passou mal, não foi trabalhar naquele dia. E teve gente que não era para estar lá e estava. Então, na verdade, Deus causou a união de todos aqueles que mereciam passar por aquela situação ali. E deu a cada um de acordo com as suas obras. Morreu entre a APA, né? Instantaneamente quem tinha que morrer, ficou sofrendo quem tinha que ficar sofrendo, e escapou quem tinha que escapar. Aí você fala em karma coletivo e você fala em karma individual dentro do karma coletivo.